É isso aí, pessoal. Eu sou Israel Santos e nós estamos aqui de novo no podcast Ensinando Música. Esse é o segundo episódio. A gente vai trabalhar mais um pouco sobre o que é musicalização e, especificamente, por que musicalização. E se você estiver procurando atividades prontas, eu vou deixar o link lá na descrição do YouTube também, com algumas atividades prontas de musicalização dentro das normas da BNCC. E comentando, temos a professora Midianara. Pode se apresentar, por favor, professora? Oi, pessoal. Boa tarde para quem está me ouvindo. Boa noite. Olá a todos. E, na verdade, eu sou professora de música. Acho que eu já nasci sendo professora, porque eu sempre fiz música, né, na minha vida toda e escolhi fazer música. Eu nunca tive dúvida disso. Sou bacharelada em piano, fiz uma especialização em regência coral e canto. A gente, obviamente, tem bastante cursos ao longo da nossa vida e as experiências são variadas. Os meus mestres são os melhores, para mim foram os melhores. Tive aula com assistente do grande maestro, compositor Souza Lima. Tive aulas com Marco Sergel, Hilda Sergel, que são os meus mentores na área de regência e canto. E ao longo também tive a oportunidade de fazer cursos e algumas especializações com os melhores da música e da área pedagógica musical. O nosso conteúdo vai ser assim, nós vamos falar um pouco sobre por que as crianças precisam passar pelo processo de musicalização. Vamos também falar sobre o ensino de música ser obrigatório, né? Ele é uma obrigação no ensino básico. E também a música é uma oportunidade para as crianças poderem desenvolver as múltiplas inteligências. Esse conteúdo vai estar disponível lá no YouTube também. Na descrição do YouTube você vai encontrar os links para as redes sociais e também um PDF com resumo aqui do assunto, tá bom? Então vamos lá! E no nosso primeiro bloco, eu quero iniciar aqui com uma frase do grande pensador Platão, um dos grandes pensadores. E aí a gente consegue perceber que desde a antiguidade já tinha um entendimento sobre a importância da música na vida do ser humano, né? A frase é assim: primeiro devemos educar a alma através da música e a seguir o corpo através da ginástica. Então, quem disse isso foi Platão. ênfase na primeira parte da frase: devemos educar a alma através da música. Bom, e eu gostaria aqui então de colocar meu pensamento. Normalmente as pessoas elas começam a incentivar as crianças na informática, no esporte, nas línguas estrangeiras, na dança, várias atividades. E a música às vezes nem passa na cabeça, né, da maioria das pessoas. E quando passa, é uma coisa assim, em segundo plano. E aí eu queria aproveitar a Nara aqui e dizer o que você acha disso, Nara. O que você pensa sobre isso? Então, o que eu penso é que há um desconhecimento, né, das pessoas, da importância da música já intrauterina. Então, talvez a gente não deve culpar tanto as pessoas porque não valorizam a música em primeira instância. Eu entendo que é essa falta de conhecimento da importância da música. A gente pode estar discorrendo esse assunto ao longo aí do nosso bate-papo. Certo, muito bom. Aí algumas pessoas se perguntam também, porque o nosso papel aqui é tentar ver as dúvidas e tentar tirar essas dúvidas. É bem legal isso. Algumas pessoas perguntam assim: a criança vai virar um músico, fazendo aula de musicalização, vai se tornar um músico, né? Qual é a resposta para isso, professora? Não necessariamente, porque a música ela tem um papel importante na educação, né?
é uma construção de conhecimento, ela faz parte da construção do conhecimento, ela favorece o desenvolvimento da sensibilidade da criança, da criatividade, da parte psicomotora, cognitiva, linguística, afetiva. Ela necessariamente, a pessoa que faz música, ou a criança que faz música, que os pais iniciam, que trabalham musicalmente essa criança, ela não precisa ser um músico profissional, mas ela com certeza será bem melhor profissionalmente porque fez música. Legal. A gente também pode pensar assim, a música como um investimento, né, na educação integral da criança, nos aspectos físicos, emocionais, cognitivos. Então, a musicalização em si, né, que a pergunta que está norteando aqui o nosso episódio é: então, musicalização pra quê, né? E a gente vai tentar responder esses porquês ou pra quês, para que as pessoas consigam, ouvindo esse áudio, dar um pouco mais de valor à musicalização e aos benefícios que ela tem. Então, a gente pode também aqui então pensar que a música vai ajudar a atribuir significado na percepção auditiva da criança, né? Uma vez que foi incentivado a audição, ela vai perceber os sons do mundo e os sons, quem ouve bem, se comunica bem, fala bem, escreve bem, né? Então, a gente incentivando essa audição, a criança vai poder ter desenvolvido melhor do que outros que não têm o contato com musicalização. Além de a compreensão musical, né? Mas que a linguagem musical. Então, musicalização, por quê? Que é para ajudar a criança a ter acesso ao universo da linguagem musical também. Que universo é esse, professora? Eu diria que é um exemplo. A criança que foi gerada e os pais ouviam música de boa qualidade. Quando eu digo boa qualidade, são músicas assim que não vão ferir, né? Que não vão, como é que eu diria? Que não vão tirar a inocência da criança, né? Que vão favorecer assim, vai afetar o aspecto moral, né? Não só moral, mas como auditivo, porque tem músicas que ela deixa a criança nervosa, por exemplo. A gente vai, futuramente, você pode abrir um bate-papo aí com a musicoterapeuta, que ela vai dizer que tem músicas que elas não são favoráveis, que elas não são benéficas para o sistema nervoso. Elas alteram para mais, então a pessoa fica muito agitada. Então, quando eu digo música de boa qualidade, que os pais ouvem, essa criança tende a ser uma criança tranquila. E a tranquilidade faz com que você pense melhor, com que você consiga ter mais, como é que eu diria, acertos, né? Mais pensamentos assertivos, mais atitudes equilibradas. Normalmente essas crianças são mais equilibradas emocionalmente quando ouvem já no útero músicas de boa qualidade, como eu tentei dizer. Isso é um exemplo, né? Como que é importante a musicalização. Não sei se eu fugi da pergunta. Não, tá aí. Certinho. Foi ótimo. Não sei se eu fugi, desculpa aí. Vai me norteando aí, vai me colocando de novo, porque é um assunto muito, muito, muito extenso, grande, tem um leque enorme de possibilidades e de conversa. Verdade. Bom, mas agora a próxima aqui vai ser fácil para você. Você, como professora de coral, técnica vocal, né? A musicalização também tem um outro lado, um outro benefício no desenvolvimento da parte fonológica, da consciência fonológica da criança, né? E agora? Essa aqui tá com você, hein? Perfeito. Quando se trata de linguística,
o que acontece na fonoaudiologia ou na parte fonoaudiológica? Você trabalha isso muito, inclusive no canto coral, né? Trava-línguas, né? Articulação. Isso é uma coisa muito, muito, muito trabalhada no canto coral ou na musicalização. Eu digo isso porque eu dou aula de musicalização e é interessante você ver crianças de 6 anos falando palavras difíceis quando que os pais não conseguem, porque são trabalhados nesse aspecto, né, linguístico, auditivo, rítmico. Um exemplo, por exemplo, 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Com aquela palavra bem, a maior palavra do nosso dicionário. Pneumontra microscópico silico vulcano coniótico. Eita. Nossa, mas a criança de 6 anos, acreditem ou não, ela fala, ela aprende. E aí destrava. Quer dizer, é um processo muito legal. E aí ela passa a perceber auditivamente e também a falar bem. Não só a ouvir melhor, porque ela tem que ter atenção, como também falar. Então, assim, é um ganho enorme. A música, ela realmente permeia todas essas funções do ser humano, principalmente na fonoaudiologia. Desculpem que eu estou errando hoje. Não, super incrível, né? Esse lance das palavras, eu já vi os alunos da professora falando e eu não consigo, mas os alunos conseguem. As criancinhas pequenas de 6, 7 anos falando cada palavra que você não acredita, né? Mas bem legal. E outra coisa muito interessante no ensino da musicalização é que seja de uma forma prazerosa, né? A musicalização não pode ser só mais uma tarefa na rotina lá da criança. Então a criança tá cheia de coisa para fazer no dia a dia, o momento da música tem que ser o momento do escape. Tem que ser aquele momento que ela vai se divertir. Quem tem que pensar nos conteúdos, nas habilidades, é quem tá direcionando a brincadeira. Mas para a criança tem que ser uma brincadeira. Tá de acordo, professora? Com certeza. Inclusive, eu acho assim, para nós que somos professores, educadores, que gostamos do que fazemos, é muito bom, é muito gostoso. Eu me divirto dando aula de musicalização. Eu acho que eu tenho um proveito maior do que as próprias crianças. Porque é lúdico, é brincadeira o tempo inteiro. Inclusive, isso se perdeu. Se perdeu porque a gente não brinca mais de roda na rua, as crianças não pulam corda, as crianças não brincam de pique, isso é velocidade, isso é coordenação motora, isso é ritmo, né? Tem um monte de coisa que as crianças deixaram de fazer, habilidades físicas, né? Exercícios físicos que contribuem para essa questão motora, linguística, auditiva, que tudo isso é musicalização, e aí não se brinca mais. Então as aulas de música é muita brincadeira. As aulas de musicalização, essencialmente, aliás, todas, pelo menos ao meu ver, e é o que eu faço, são brincadeiras, é lúdico. É isso aí, é muito divertido mesmo. Bom, se você está gostando de ouvir aqui essa conversa, eu vou adiantar para você a playlist dos conteúdos que a gente pretende abordar nos próximos episódios. Olha só. A gente vai trabalhar o que é musicalização, já foi o primeiro, né? Esse segundo aqui que a gente está fazendo é o porquê fazer musicalização. Depois a gente vai trabalhar quem pode fazer musicalização, quem pode aprender, quem pode ensinar. Depois, como criar aulas de musicalização. Nós vamos também falar sobre musicalização para bebês, benefícios da musicalização, daí a gente vai focar bem nos benefícios. A bandinha dentro da musicalização. Depois a diferença entre as habilidades que as crianças têm que aprender e os conteúdos que o professor quer ensinar. E por último a gente vai falar sobre algumas atividades, dar algumas dicas, tá bom? Então, continua com a gente que a gente vai trabalhar esses aspectos nos próximos episódios. Agora, para mudar um pouquinho de assunto, mais uma parte informativa, professora, eu vou trazer aqui a nossa legislação rapidinho, porque algumas pessoas acham que a música não é importante ou só faz por
por hobby, por entretenimento, mas na nossa legislação a gente tem, desde 2008, o ensino da música como obrigação no ensino básico na escola. O número da lei é a 11.769, 18 de agosto de 2008. Então, ela altera, né, a lei que já existia, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e agora ela vai dispor sobre as obrigações do ensino da música na educação básica. Então, ela fez uma alteração na lei que não tinha a obrigatoriedade da música e acrescentou os parágrafos. Eu vou ler aqui só o pedaço que diz respeito à música. Então, o 6º parágrafo é: a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular que se trata o segundo artigo, né? O segundo parágrafo desse artigo. Aí, o 3º os sistemas de ensino terão 3 anos para se adaptarem. Então, se for em 2008, já é obrigatório, já passou o período de adaptação. Existem as exigências estabelecidas do artigo 1 e 2. Então, dentro de 3 anos, eles teriam que cumprir essas exigências. E, por último aqui, o artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação, ou seja, é uma obrigação o ensino de música na escola. Se não tem, você que é professor, você que é um educador, já pode estar exigindo aí, com o Ministério Público, já está ciente que é uma obrigação e já passou o período aqui para as escolas se adaptarem, tá bom? E é isso, vamos para o nosso próximo bloco. E nessa próxima parte aqui da nossa conversa, nós vamos continuar com a nossa frase que está guiando o nosso discurso, que é: musicalização, por quê? E aí eu quero começar dizendo: a música, ela diverte, a música emociona, transforma, a música cura. A música pode ser uma excelente ferramenta para o desenvolvimento cognitivo, social e afetivo das crianças. A musicalização pode fazer o que pela educação, hein, professora? Agora na educação, dizendo assim, na alfabetização, na educação na escola mesmo. Bom, já é provado na neurociência que a música, eu não vou entrar no aspecto neurocientífico, até porque eu não sou da área, mas a gente tem comprovações científicas de que a música, ela faz com que a área do cérebro da cognição e da memória seja ativada assim, potencialmente. Que tipo de música? Quando você tem esse contato sonoro, quando você tem o contato com todas as funções do seu corpo, com todos os seus sentidos, que é o que a música faz. Você tem o tato, você tem a parte toda motora, você tem a parte visual, auditiva. Então, esse é o poder da música. Então, além do que, você torna a criança mais sensível, mais receptiva aos sons. Não sei se eu fui ali. A música na pré-escola, principalmente na pré-escola, ela precisa ser muito estimulada, né? É um conjunto de atividades que vão sensibilizar a criança, vai ampliar os conhecimentos, não só musicalmente, como você já falou, mas ela vai ficar aberta para o português, para a matemática. A memória dela vai ficar muito melhor para receber o conhecimento de outras áreas. É isso que a música faz, ela abre portas e janelas na mente para receber mais conhecimentos. Essa é a minha forma de ver e é o que eu tenho, que tem sido concreto, que a gente tem observado ao longo da nossa profissão. Quem faz e quem não faz música. A criança que tem os pais que gostam de ensinar, que gostam de música, que
que de uma forma ou de outra coloca o filho em contato com a música, o desenvolvimento delas, e aqueles que nem estão aí para isso, né? Não estimulam o lado musical dos filhos. Então tem uma grande diferença. É importante, sim, na escola, principalmente a musicalização. É isso, olha só que coincidência, a gente não combinou nada, mas eu tenho essa pesquisa aqui. Aí quem quiser... Que legal. Quem quiser procurar, vai estar o link lá no canal do YouTube também. Mas ó, é um estudo da Universidade de Vermont de 2015. Aí a pesquisa é mais ou menos assim. Ela diz que além de ajudar a alfabetização e a assimilação das crianças na escola, nas matérias, treinar e estudar música interfere nas funções executivas do cérebro responsáveis por habilidades como a atenção, a memória, que a professora já falou, o planejamento e a organização. Esses resultados são ótimos, porque colabora diretamente ali no desenvolvimento da linguagem e da aprendizagem, né, professora? Sim, com certeza. Então, eu tenho outra pesquisa aqui, que é bem interessante. Essa daqui também vai estar lá no link, né, lá na descrição. É um estudo da Universidade de Helsinki de 2013, né? Sobre a exposição da criança no pré-natal à música. E ela diz mais ou menos assim, ó. Foi uma experiência feita com 12 grávidas, 6 foram expostas à música Brilha, Brilha, Estrelinha durante a gestação e as outras 6 não. Então, os bebês que foram expostos à música tiveram as atividades cerebrais mais ativas. Então, toda vez que eles ouviam essa canção, eles conseguiam lembrar da canção que eles ouviram na barriga da mãe. E aí os cientistas, com as máquinas, eles conseguiam ver a imagem da atividade cerebral da criança. Então, as crianças que tiveram contato com a música, o cérebro acendia tudo, brilhava tudo quando escutava a música. E a que não teve contato com a música, não tinha efeito nenhum, né? E aí, as crianças conseguiram ter essa memória quando nasceram e depois de 4 meses tocaram a música de novo e elas ainda tinham esses mesmos estímulos da música que ouviram quando estava no período de gestação, né? Isso mostra que a música tem um poder, assim, tem um papel muito importante na fase do desenvolvimento da audição, né? Com certeza. E se a gente pegar o conjunto de todas essas coisas, a gente vai ver que aí deixou já da criança, vai passar a ser um ser humano, vamos assim dizer, porque como eu falei, a música não sei, eu não falei, mas eu digo que a música não tem idade, né? A cronologia na música não existe. Ela é para todas as idades, para todos os momentos ao longo da vida do ser humano. E aí você pegando todos esses aspectos cognitivos aí da influência da música, né, no nosso cérebro, nós vamos conseguir ter um desenvolvimento muito mais amplo. As nossas manifestações artísticas, a nossa autoestima, a criatividade, o senso estético, né? Aí você vai, principalmente para as crianças, sabe, mostrar a estética do que é coisas bonitas ou que tem verdadeiros valores, né? Faz toda a diferença quando ela se tornar uma pessoa adulta. E a ética também, ela vai ter um sentido ético de saber o que é melhor, o que é bonito, o que é mais útil para as pessoas e para ela própria, né? Então, assim, nossa, eu sou suspeita, sabe, Israel? Eu agradeço pelo seu convite de estar aqui falando sobre musicalização, porque é de pequenininho mesmo, é intrauterino, como nós falamos. E eu digo para você que eu sou uma pessoa melhor hoje e sou o que eu sou por causa da música, da grande influência da música na minha vida. Claro, também. É verdade. Eu me distraí no começo, no começo do áudio aqui, eu não fui te apresentar, nem falei os detalhes, né, professora? A gente já tá com tanta intimidade que esquece, né? A professora Nara, não sei se ela vai gostar que eu diga, mas ela foi minha professora também. Eu tenho muitas coisas que eu aprendi na questão vocal, na questão da minha iniciação na música,
também teve participação dela. E é uma honra poder estar recebendo você aqui, poder estar falando de música com tanta experiência que você tem, muito mais do que eu. Realmente vai colaborar bastante para as pessoas que estiver ouvindo, né? Porque eu acho que é isso, é trocar informação, né, Nara? Isso. Principalmente daquilo que a gente gosta de fazer. E você, Israel, não é aqui uma troca de confetes, viu, ouvintes queridos, mas é uma verdade. O Israel, assim, é o exemplo do ser humano que busca as coisas corretas. Eu tenho certeza que a música foi a grande influenciadora do que ele é e o que ele tem perseguido ao longo da vida dele e o crescimento dele como ser humano que ele é. Excelente pessoa. E claro, você está na minha frente agora, tecnologia e tudo mais, e a mente nova e criadora que vocês têm, a gente já vai ficando um pouquinho para trás. Mas é assim, o discípulo tem que ser maior que o mestre. Nada disso, Nara. Eu posso até conhecer os veículos, mas o mais importante é o conteúdo, né? Mas tudo certo. Com certeza a música, ela ajuda a gente a ser quem a gente é, né? Ajuda na formação. E esse é o assunto para o nosso próximo bloco. Então vamos lá? Então, agora na nossa terceira parte da defesa da musicalização, para a pergunta que não quer calar. Então, musicalização, por quê, né? Eu acho que até aqui já deu para você entender bastante por que da musicalização, mas a gente vai insistir mais um pouco, tá bom? E vamos agora para a parte do desenvolvimento humano. E a gente que trabalha com música vê isso aqui na prática. Então, às vezes, falar não é fácil, passar o que a gente tem de experiência falando. Mas acredita, é muito bom e a música, ela realmente muda as pessoas. Então, aqui para nossa terceira parte, vamos trazer uma reflexão sobre as inteligências do ser humano. E a música está totalmente ligada nisso. No final, você vai entender que a música também é uma inteligência. Para trazer a sensibilidade a estética e artística, respondendo a pergunta por que da musicalização, então traz essa sensibilidade para quem está sendo exposto ao processo da musicalização, sensibilidade estética e artística, uma vez que a nossa natureza é estética, e a estética aqui nós não estamos falando de beleza, a gente não está falando, nós estamos falando da experiência estética, a experiência sinestésica. Quando você está em frente a uma obra de arte, por exemplo, você está tendo uma experiência estética, a obra está lá. Se outra pessoa parar do seu lado e olhar essa mesma obra de arte, ela tem outra experiência diferente, porque a experiência estética está ligada às nossas raízes, às nossas experiências antigas. Isso é a experiência estética que a música traz. Através da bagagem que a criança ou o adolescente, o jovem, qualquer pessoa tem, quando ela entra em contato com a música, ela tem a sua experiência particular. Não é a mesma para todo mundo, mesmo que o conteúdo seja o mesmo. Eu repeti muitas vezes a mesma palavra, mas é isso. O conteúdo pode ser o mesmo, mas a experiência é diferente, porque a música causa isso, né? Temos esse conceito como potência e a musicalização é o caminho para desenvolver essa experiência. Então, o ser humano tem essa potencialidade para a música, certo? E aí a gente precisa ser desenvolvido, precisa ser estimulado. E a gente vai entrar então aqui nas múltiplas inteligências. Nós estamos voltados para a criança, mas isso aqui vale para todo mundo que faz música. Algumas pessoas já nasceram com inteligências específicas, enquanto outras podem desenvolvê-las através do aprimoramento. E é aqui que a musicalização se encaixa. Eu vou introduzir aqui, professora, e depois você pode dar seguimento se quiser, fique à vontade, tá bom? Ok. Então vamos lá, a primeira inteligência aqui é a inteligência visual espacial. Como o próprio nome já indica, ela se refere à capacidade de resoluções de problemas relativos a questões de espaço. Então a pessoa poder se encontrar melhor ali no espaço. E em linhas gerais, a inteligência espacial ela pode ser definida como a capacidade de pensar em 3 dimensões.
A música ajuda nisso, professora? Com certeza. Não tenha dúvida disso, sabe? A gente já teve algumas experiências, inclusivas, a respeito disso, né? Então, assim, a percepção da criança, que muitas vezes tem alguma patologia, algum probleminha, né, cognitivo, etc., essa habilidade, ela é totalmente resolvida muitas vezes, ou então ela é desenvolvida através da música, sabe? Então, assim, eu não tenho dúvida disso. Certo. E a gente... Essa pesquisa aqui é um estudo, né? Ultimamente, faz pouco tempo, os cientistas estão afirmando que o ser humano não tem mais só uma inteligência. Por isso que não é mais feito o teste de QI, né? Então, porque já se entenderam que aquele teste era furado, ele não contemplava todas as inteligências do ser humano. Então, as inteligências agora são múltiplas, são várias que formam o ser humano. Alguns têm mais força em algumas e outros mais força em outras. Então, a nossa segunda... Oi. Desculpa, talvez a gente, quando substitui a palavra, não sei se é correto isso, inteligência por habilidades. Sim. Então, a gente entende que são habilidades, né? Que fica mais fácil, assim, talvez, para a gente compreender, né, essa questão da inteligência, porque a inteligência parece que é assim, algo sobrenatural, né, ou para alguns. E não é verdade. Muitas vezes a pessoa já tem, né, alguma coisa ali e ela precisa só desenvolver, né? Perfeitamente. Então é isso. Então vamos lá, então, para a nossa habilidade, então, como diz a professora, habilidade corporal. Aí, ó, a inteligência corporal, ela é a inteligência sinestésica. Ela está relacionada a uma ampla consciência sobre o próprio corpo. Então, ela envolve, entre outras habilidades, a capacidade para realizar diversos tipos de movimentos físicos, realizar trabalhos manuais, ações sincronizadas e aprender por meio da ação. Eu destaquei aqui as que eu sei, que eu tenho certeza que a música trabalha. Mas qual é o seu ponto de vista, professora, quanto a essa habilidade aqui? Então, é interessante a gente falar sobre a sinestesia. A sinestesia, você não precisa de enxergar, porque a sinestesia é sentir uma boa parte dela, né? Então, como você está falando de corpo, você está com o olho fechado, ouvindo uma música, e aquele ritmo faz com que o seu corpo balance, com que você comece a se movimentar, se você, é claro, se deixar levar pelo poder da música, ritmicamente, sonoramente, enfim, em todos os sentidos. Então, é isso que causa a música, né? O seu sinestésico é você sentir. Isso é profundo, cara, isso é muito gostoso. É verdade. E é muito legal quando você pega assim, parece que a gente está fazendo uma aula teórica aqui, mas na verdade a teoria vem da prática, né? E tudo isso que está sendo falado é o que a gente já observa na sala de aula. E aí eu acho que é um exercício interessante para você que é educador, você dar uma voltada aqui nesse áudio, escuta tudo de novo e você pensa assim, como que eu posso usar isso na minha aula? Por exemplo, a sinestesia, por exemplo. Como que você pode desenvolver essa inteligência corporal sinestésica em alguma atividade? Pensa como que você vai desenvolver o visual, o espacial, né? E aí você vai ter muitas possibilidades de aula aqui, sua criatividade vai começar a explodir na cabeça aí. E aí você vai ver que não é tão difícil assim criar aulas. Bom, a gente tem mais uma aqui para comentar, que é a interpessoal. Essa aqui já entra mais na questão social da música. É a capacidade de entender e reagir corretamente aos desejos, os humores, os temperamentos ideais, valores, interesses e motivações de outras pessoas. Então, em crianças, ela se apresenta assim para fazer a distinção entre as pessoas. É onde a criança começa a separar as pessoas, a questão de amizade, questão de afinidade.
Posteriormente, ela se apresenta com uma percepção de atitudes das intenções dessas outras pessoas. Então, assim, no começo a criança entende que as pessoas são diferentes, depois ela tem o senso crítico para separar as pessoas. E a música, professora, tem a ver com isso aqui? Com certeza. A música faz a gente aprender, né, uma nova maneira de interagir. Eu vejo isso no canto coral, eu vejo isso na sala mesmo de musicalização. Crianças tímidas, né, que não falam com os outros, mas que ao longo das aulas, dos encontros, eu diria que nem são aulas, são encontros de brincadeiras, né? Ou são encontros de conhecimento, encontros de trocas, de compartilhamentos, né? Sonoros e outras coisas que a música abrange. Elas aprendem a interagir, a se compreender, a compreender o outro, a se comunicar com o mundo, aprendem a escutar melhor. Elas percebem com mais atenção, né, as coisas ao redor, através desse trabalhar do ouvir, né, da música, que a gente trabalha muito, essa questão do sensorial, de sentir, de notar, né, da rítmica, não só corporal, a rítmica no sentido musical, mas a rítmica, ou seja, os movimentos das pessoas, né, ao seu redor. Então, com certeza, a cultura da tolerância, vamos assim dizer, os laços afetivos ficam bem mais solidificados, né? A gente percebe que a criança, o ser humano, ela muda comportamento positivamente, obviamente. E certo, e a música, principalmente a musicalização, é essencial que seja feita de forma coletiva, em grupo, justamente para ter esse benefício, né, do desenvolvimento social, né, professor? Com certeza, é um ganho a mais. Tudo que é coletivo é bem mais rico. Não que o individual também, mas o individual você vai trabalhar especificamente a sua potencialidade, a sua habilidade. Agora, quando você está em grupo, você compartilha a sua com os outros e vice-versa. Então, o ganho é muito maior. Então, para não ficar dúvida, a gente está falando aqui da habilidade interpessoal. Então, do entendimento do que está fora, a criança entende o que está ao seu redor ali na questão de pessoas. E agora a gente vai falar do intrapessoal. Então, intra é dentro, a criança se relacionar melhor consigo mesma. Então, é a capacidade da criança identificar as próprias emoções e sentimentos. Trata-se de uma característica que permite que a pessoa tenha domínio sobre o seu comportamento e tome decisões favoráveis na sua vida. E agora? Então, porque se a música ela só beneficia, né, de uma forma, vamos dizer, total, eu diria porque é a arte das artes, não menosprezando as outras, pelo contrário, sou apaixonada pelas artes. Mas se ela só beneficia, eu imagino que primeiro ela vai me beneficiar, porque eu sou o primeiro receptor daquilo que eu estou ouvindo, que eu estou sentindo. Então ela vai ampliar a minha sensibilidade, ela vai ampliar a minha capacidade de concentração, ela vai desenvolver o meu raciocínio, né, lógico, a minha memória. Então, assim, eu sou o primeiro beneficiado pela música. Se eu ouço uma boa música, eu vou ser uma pessoa muito melhor, mais feliz, mais pra cima, mais contente, mais arejada, uma mente mais renovada. Eu penso assim. Sim, será que a gente dentro da sala de aula já tivemos relatos de pessoas que tinham, ou pessoas, crianças, jovens, que tinham alguma dificuldade psicológica, o isolamento, como você já disse, ou uma depressão, algum pânico, e aí praticando música foi minimizado? Olha, o exemplo mais forte que eu teria para deixar aqui foi concernente, eu não vou falar tecnicamente, mas as crianças que têm o autismo. A minha primeira experiência
com autistas foi assim, eu tenho assim como único, singular na minha vida. Quando em momentos, assim, frações de segundos e depois frações de minutos e depois de minutos e mais minutos, eles começaram a se comunicar com o nosso mundo. Eu estou falando de autismo no nível grave, gravíssimo. E a gente teve essa possibilidade, foi essa primeira experiência que eu tive com o poder da música interpessoalmente, porque ela atingiu aquele serzinho que realmente fica à parte do mundo de todos os que diríamos normais. Então, para mim, isso já responde, talvez, a sua pergunta. Não sei se foi favorável. Não, total, né? E é interessante, porque aí a gente vê o tamanho do poder da música até na linguagem, porque são crianças com dificuldades de se expressar ou de demonstrar algum tipo de relação. E a música, sendo uma linguagem paralela, uma linguagem outra, que não aquela natural da maioria das pessoas, que eu já considero uma linguagem nata, né? E aí ela consegue, então, trazer essa pessoa, fazer alguma forma se comunicar através da música, uma pessoa que não se comunicaria de outras formas. Então isso é lindo, né, meu? Pois é, maravilhoso, assim, sobrenatural. Se isso acontece com pessoas que têm dificuldade de relacionamento, o que dirá com as pessoas que não têm? Então, assim, deixou de ter se fizer a música. É legal. E algumas escolas, alguns professores de musicalização têm o privilégio de poder praticar a música com os alunos em ambientes diferentes, não somente na sala de aula, mas às vezes tem um pátio, às vezes tem escolas que tem um gramado, que tem um parquezinho ali, que tem contato com a natureza. Aquelas escolas que ensinam as crianças a plantar, tal, elas sempre têm um ambiente diferente e os professores têm essa liberdade de mudar de ambiente. E aí a nossa próxima inteligência é a naturalista, e ela tem a ver com isso. Atualmente, a capacidade para se relacionar com o ambiente e os seus elementos, né? Isso aí é a capacidade naturalista. Apesar de ser uma habilidade pouco valorizada, sobretudo em ambientes urbanos, essa inteligência foi a que permitiu ao ser humano sobreviver desde o início da evolução. Então, para quem acredita na evolução, se entende que o ser humano, antes de aprender a falar, de aprender a se comunicar, de aprender a ouvir assim, né, de se entender, se comunicar, ele já tinha desenvolvido essa questão da afinidade com a natureza, certo? Então, isso é uma inteligência também que a gente vem perdendo, né? E a música pode ajudar a recuperar isso, professora? Olha, Israel, quando se fala música e ambientes, eu vou trazer aqui um ambiente do trabalho. Tem muitas empresas, firmas, até fábricas, que colocaram ambientes em que que o trabalhador entra para ouvir música, para relaxar, para se recompor, né? Isso é um ambiente totalmente diferente, não está no ar livre, vamos dizer, ao ar livre, ou num bosque, ou num parque, num ambiente que seria para nós hoje ideal, né? Então, em meio a essa confusão de uma fábrica, de uma empresa totalmente de estresse, você entra lá naquela salinha com música específica para acalmar, para relaxar. Então, assim, a música também do ambiente natural, se você vai para uma chácara, se você vai para um lugar que tem cachoeira, se você pode sentir, parar para ouvir o som dos pássaros, o farfalhar das árvores, enfim. Isso tudo é calmante, isso é totalmente relaxante, né? Então, o ambiente vai depender da pessoa
se adaptar a ele. Mas aí o que acontece? A música entra para favorecer um benefício no ambiente de estresse, no ambiente de barulho. Tanto que a gente até hoje, está pegando menos nos alunos concernente a ouvir música no celular, desde que seja uma música de boa qualidade, calmante. Então você pode estar em qualquer ambiente ouvindo música de boa qualidade, você vai estar bem. Não sei se eu respondi ou se eu saí fora do assunto. Tudo volta para o mesmo lugar, né? A música realmente eu peguei a palavra ambiente. Não, mas tá dentro, Nara, tá certo. E a música, ela é completa, né? Qualquer assunto que a gente jogar aqui na mesa, ela vai ter relação com a música, não tem muito como fugir. Mas a gente tá caminhando pro final aqui, né? Vamos pro nosso saideira. Ainda não, mas quase. Vamos falar da parte agora do raciocínio, né? Então, a inteligência lógica matemática, que é a facilidade para resolver questões lógicas, obviamente, e também quem tem uma sensibilidade maior em observar fatos abstratos e saber como decifrá-los. Cientistas, matemáticos, físicos são as pessoas com esse tipo de inteligência. E a música ajuda a desenvolver isso? Sim. A música, ela ativa uma região do cérebro que está ligada ao raciocínio e à concentração. Então, assim, não tem como fugir. Isso já é cientificamente comprovado. Entendeu? Se ela ativa essa área do cérebro que faz com que você tenha esse raciocínio lógico, não tem como você fugir. Se a gente for entrar nessas questões mais neurocientíficas, que é a neurociência, né? Aí você vai falar da amígdala, dos hipocampos, enfim, dessa parte toda aí, é bem complicada. O resumo disso aí, que você da pergunta sua, ela ativa a parte do cérebro ligada ao raciocínio lógico e à concentração. Pronto. Matemática é raciocínio lógico. É isso. E aí, pegando esse gancho de resumir, podemos dizer que é uma musculação para o cérebro, né? Pois, perfeitamente. Então, nosso último item aqui, nosso último tema para a gente conversar, professora, é a questão que eu gostei muito, que essa aqui são algumas inteligências separadas pelos cientistas. Alguns defendem que são 7, outras defendem que são 9. Nesse caso, eu não trouxe todas, né? Mas o mais interessante é que eles definem a música como uma inteligência. Definindo isso aqui como uma inteligência, significa que todo ser humano tem e precisa desenvolver esses aspectos que a gente conversou aqui. Então, a música é considerada pelos cientistas, não só pelos músicos, que ela também é uma inteligência que precisa ser desenvolvida. Então, trata-se da inteligência onde o indivíduo tem grande facilidade com assuntos relacionados à música, com a sensibilidade para diferenciar timbres e para interpretar notas e sons. É isso aí. O ouvido é desenvolvido. Então, professora, essa aqui é fácil, hein? É um fenômeno, né? A música, ela é um fenômeno universal. Então, assim, ela é do ser humano, né? A inteligência musical, ela realmente existe, sim. E ela não pode ser subestimada. Ela existe. Ela é cultural em todos os povos, entendeu? E as características da inteligência musical, por exemplo, a pessoa que tem a inteligência musical, ela não tem problemas grandes de coordenação motora. Já visto você, professor, vai tocar bateria. Quem não tem uma inteligência musical tem condições ritmicamente? Não. Então, assim, eu sei que eu estou falando rasamente, eu estou falando de uma forma, talvez para leigos, porque eu acho que é isso mesmo. O exemplo prático
é a tua habilidade. Todo ser humano tem essa condição de inteligência musical, de desenvolver a inteligência musical, tá? Para aqueles que têm uma maior facilidade, para aqueles que já nascem com essa facilidade. Mas todo ser humano, ele pode desenvolver essa inteligência, né? Não sei se eu respondi aí. É isso aí, não, tá correto. E é para fechar mesmo o nosso assunto, porque é isso, né? A música é uma inteligência. A criança, ela precisa ter oportunidade na música, né? Isso é indiscutível. Da mesma forma que ela precisa ter outras oportunidades, ela também precisa ter oportunidade na música, porque faz parte da inteligência, do desenvolvimento humano da pessoa, né? Se você me permitir, só para ampliar um pouquinho, para as pessoas entenderem o que é inteligência musical, por exemplo, reconhecer formas musicais, reconhecer ritmos diferentes. Tem pessoas que ouvem samba, mas não sabe que um é samba canção, o outro é samba de morro, ou que as batidas são minimamente pequenas diferenças, né? A facilidade de aprendizagem para cantar, ele ouve uma música e já canta rapidamente, a melodia com o ritmo, faz uma voz alta, baixa, né? Ou seja, o volume, ele tem essa facilidade, ele consegue ter uma sensibilidade para apreciar, ele consegue memorizar rapidamente canções e trechos e poesias. Essas são habilidades musicais. A expressão, improvisar, ele tem uma habilidade de improvisação tremenda, né? E é isso, eu acho que esses tópicos aí fazem parte da inteligência musical. O que são as características de uma inteligência musical? Perfeito. Esse complemento foi fenomenal, essencial aqui para fechar com chave de ouro. E eu acho que depois desse episódio, você entendeu muito que bem o porquê da musicalização, o porquê da importância da música. Bom, agora eu vou indicar para vocês um material, né, para aquelas pessoas que querem atividades prontas. Então a gente tem aqui o Brincar Musical e a BNCC. É o terceiro volume e ele é indicado para crianças pequenas, né, de 4 a 6 anos, tá bom? Então material ótimo para musicalização. Você que é professor já tem todas as diretrizes que a BNCC pede. É o material da professora Celi Redondo, muita experiência em música e super baratinho. Então fica aí para vocês, quem quiser adquirir algumas atividades prontas, eu vou deixar o link lá na descrição do YouTube. Então essa é a indicação de hoje. Bom, aqui então, para a gente finalizar, você escutou o Israel Santos, a professora Midian Nara. Foi um prazer, viu, Nara? Muito obrigado pela sua participação. Uma honra receber você. Agregou muito valor aqui para a conversa. Quer se despedir? Nossa, gente, eu amei esse bate-papo, viu, Israel? Espero assim, eu sempre pago o mico, né? Porque eu sou muito intuitiva. Desculpa aí os micos. Espero que eu tenha ajudado, tá? E tô amando esse teu trabalho. Parabéns, tá, meu amigo, meu querido? Tudo de bom para nós, para você especialmente. Muito obrigado, professora. Então, gente, esse e outros conteúdos vão estar disponíveis no YouTube, junto com todos os links para você me encontrar nas redes sociais. Também vai ter lá o PDF com o resumo dessa conversa aqui, né? Para você não esquecer, você vai lá e baixa de graça, só os tópicos, assim, bem resumidinho, para quando você ler a frase, você já lembrar do que a gente conversou, tá bom? Entre em contato, diga o que você quer saber sobre educação musical e colabora compartilhando isso aqui com os outros professores ou as pessoas que gostam de ensinar música, seja na escola, na igreja, em qualquer lugar. Música é vida. Muito obrigado, gente. Valeu. Até a próxima.